Olá, olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos, eu sou o Pedro Balduino e hoje a gente vai conversar um pouco sobre como analisar uma obra de arte. Então, o que acontece? Como analisar uma obra de arte? Não tem fórmula, né? Mas para a gente entender melhor como é que funciona o processo de se analisar uma obra de arte, como é que ele pode funcionar para cada pessoa, é interessante a gente dar uma investigada no que é que a gente já conhece sobre o assunto. Por isso eu vou entrar um pouco na teoria, não tanto quanto no último vídeo, mas eu vou entrar um pouco na teoria só para dar uma contextualizada. Tem um livro de 1915 chamado Os Princípios da Arte, de um cara chamado Collingwood. No início do século XX, você imagina lá, o cara estava querendo dizer o que era arte e o que não era. Hoje em dia não cabe mais esse pensamento de o que é arte, o que não é arte, né? Mas, dentro daquele pensamento dele, ele estipulava que existiam dois tipos de pessoas que falavam sobre arte. O artista esteta e o filósofo esteta. O artista esteta é o cara que ele sabe da arte, mas não necessariamente ele sabe falar sobre arte e explicar sobre o que ele faz. E o filósofo esteta, ele é o cara que ele sabe explicar e estudar sobre a teoria da arte, mas não necessariamente ele faz arte, então talvez ele nem saiba do que ele está falando. E o Collingwood, ele era um cara que ele era artista e filósofo, então ele achava que estava numa posição muito boa para falar sobre arte, porque ele também fazia arte. Então, para a gente entender como uma obra de arte ela chega até a gente, como analisá-la, a gente tem que entender uma coisa que ele fala nesse livro, Os Princípios da Arte, que é uma sugestão que ele coloca de que quando o artista ele cria uma obra de arte, ele cria uma obra de arte, ok? E para ele criar essa obra de arte, ele usa uma coisa chamada excitação emocional, que é o quê? Que é ele lembrar de uma emoção específica que ele teve e usar essa excitação emocional para criar um objeto. Ele não tem como sentir essa emoção para criar o objeto, porque a emoção ela está em outro momento da vida dele. Então, para criar a obra de arte, ele vai usar a excitação emocional, que é como se fosse uma versão, uma lembrança dessa emoção. E ele usa essa excitação emocional para criar o objeto arte. E quando ele cria o objeto arte, ele joga o objeto arte no mundo. E aí, quando ele cria o objeto arte no mundo, as pessoas vão olhar o objeto arte e aí sim elas têm a capacidade de sentir uma emoção a partir daquilo. Que é uma emoção estética mesmo de ver uma obra de arte e se emocionar com aquilo. No entanto, aquela emoção que o espectador que está desse lado aqui, ele sente ao ver uma obra de arte, não é a emoção igual à emoção que o artista sentiu quando teve a excitação emocional para criar o objeto de arte, né? Não tem como você passar isso para a pessoa. Então, querendo ou não, a arte ela é um veículo dessa emoção, mas ela não necessariamente ela é essa emoção. Porque no momento que você olha uma obra de arte de um artista, você não vai sentir, de forma alguma, a mesma emoção que o artista sentiu quando teve a ideia de fazer a obra de arte. Até porque o artista, ele só colocou naquela obra de arte a sua excitação emocional, ou seja, ele nem colocou a emoção em si, ele não tem como sentir a emoção enquanto ele faz a arte, ele coloca a excitação emocional. Então, quando a arte chega para você, ela vai chegar a uma mistureba de coisas que o artista propõe, e você, enquanto espectador, enquanto a pessoa que está observando aquela obra de arte, você é a pessoa que vai completar aquela obra de arte. Então você vai olhar aquela obra de arte, pegar tudo que você sabe sobre ela, que o artista tentou transmitir simbolicamente, e você completa com a sua própria emoção. Então, no final, o que você tem de sentimento a partir de uma obra de arte, a partir da observação de uma obra de arte, é uma emoção completamente sua, que vai ser diferente da emoção do seu amiguinho que está do seu lado, que vai ser diferente da emoção de todo mundo que vai ver a mesma obra de arte e que é completamente diferente da emoção que o artista sentiu quando teve a ideia para fazer esse quadro. Então, toda vez que você se deparar com um quadro,
ou qualquer outra obra de arte, né? Quando eu falo quadro é porque eu sou artista, pintor, desenhista. Eu trabalho com quadro. Mas toda vez que eu falar arte, quadro, lembrem, eu estou falando sobre cinema, eu estou falando sobre teatro, eu estou falando sobre todas as manifestações artísticas. Então toda vez que você vir um trabalho de arte, você pensa o seguinte: eu não tenho como entender o que esse artista quis dizer. E eu não preciso entender o que ele quis dizer. Eu tenho que sentir aquilo ali. Alguns artistas, eles vão colocar na obra de arte dele várias pistas para fazer você tentar entender. Se for um quadrinho, por exemplo, esse quadrinho ele pode ter, ele pode ser direto, ele pode estar querendo dizer aquilo ali que ele está querendo dizer. Mas a gente tem alguns artistas como a Laerte, por exemplo, que tem uns quadrinhos que, nossa senhora, velho, você vê e você fica, o que ela quis dizer com isso? E é muito bom, porque faz com que você coloque a sua própria interpretação e não que você fique querendo adivinhar o que a Laerte pensou quando desenhou aquilo ali. Então, primeiro, para analisar uma obra de arte, você tem que se desprender da ideia de que você tem que entender o que o artista quis dizer, o que você tem que sentir, o que o artista quis que você sentisse. Isso não vai acontecer. Você tem que colocar você na interpretação daquela obra. Agora, como eu falei, o artista ele vai colocar símbolos ali naquela obra e esses símbolos significam coisas. Quanto maior for a sua compreensão daqueles símbolos, mais próximo você vai estar do que o artista, de certa forma, quis comunicar e, querendo ou não, o artista ele vai estar adicionando elementos para enriquecer a maneira que você vai interpretar aquele quadro, mas ainda não vai controlar a emoção que você vai sentir. Quando você estuda arte, você estuda a história da arte, você acaba se deparando com 1 milhão de informações sobre a arte e sobre a história da arte. Então você sabe que determinadas pinceladas significam um movimento específico, você sabe que existe a lei da frontalidade na antiguidade, então ela queria dizer uma coisa, então ela já representa que aquela obra faz parte de um contexto histórico diferenciado. Então, quando você estuda a arte, você acaba se deparando com uma gama de iconografias, né? São símbolos, são estudos sobre os símbolos. E aí você tem como pegar aquele monte de obra de arte e entender, isso aqui significa isso, ou significa aquilo e tal. Você não precisa viajar na maionese, você pode dar uma olhada ali, entender o que cada uma daquelas coisas significa, sem necessariamente falar, aqui com certeza o Van Gogh ele pintou isso aqui porque ele... Tem aquela história, né? Tem uma piada de que o Van Gogh comia amarelo, ele comia tinta amarela, por isso ele usava amarelo, porque ele estava doidão de tinta amarela. Você sabe lá. Então, você usa isso aí para interpretar, se você quiser. Mas... ele arrancou a orelha, né? Sabe lá, né? Sabe lá, ele podia comer tinta amarela. Eu não sei. A questão é essa. Para analisar uma obra de arte, você vai olhar para o quadro, você vai olhar para aquela arte, você vai identificar os símbolos que você conhece, os símbolos que você entende. Se é um filme, você vai identificar, aqui tem a fotografia desse jeito, ela representa isso, etc. Esse ângulo, ele dá uma impressão tal, ele passa uma emoção X. Essa pincelada muito marcada representa o movimento impressionista final do século XIX, etc. e tal. Então você vai entender, você vai identificar os símbolos que você conhece. E quando você identificar os símbolos que você conhece, o que faltou, que você não entendeu ali, você vai preencher consigo mesmo, com as suas próprias interpretações. E aí você vai sentir uma emoção, né? Sentir emoção ou não é opcional, depende de cada um sente a obra de um jeito. Mas para analisar uma obra de arte, o ideal é você ir por esse caminho. Olhou, identificou, sentiu. Bacana? Não existe fórmula, mas essa aí é uma sugestão interessante para você refletir sobre analisar uma obra de arte, também para não encasquetar, não encasqueta.
Não fique querendo entender. Sente, velho. Sentir é melhor que entender em arte. Obrigado por assistir até aqui. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube... Não, eu tô falando automático já. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, você clica em se inscrever, você clica em curtir o vídeo. E se você está assistindo esse vídeo no IGTV, comenta, compartilha. Valeu? É isso. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Não vou deixar enquete de qualquer que é o próximo vídeo, não. Vou pensar, depois eu penso. Tá bom? Um grande abraço para vocês. E obrigado por assistir até aqui. Tchau!